Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o médico endocrinologista Dr. Cristiano de Almeida e vamos falar um pouco a respeito de diabetes. Cristiano, é um prazer tê-lo aqui no programa e podermos explicar para os nossos telespectadores a respeito da tão temida doença. O prazer é todo meu, Luciano, de estar aqui no seu programa e poder prestar os esclarecimentos necessários aí sobre o tema. Cristiano, vamos explicar então para os nossos telespectadores a primeira coisa, o que vem a ser diabetes e também a síndrome metabólica. O diabetes mellitus, Luciano, é uma desordem do metabolismo dos carboidratos. Por isso que a gente conhece como açúcares. Isso. E nessa desordem há uma elevação das concentrações do sangue desses açúcares. E a síndrome metabólica nada mais é do que geralmente está associada com o diabetes, ela está relacionada à resistência da ação da insulina sobre os tecidos. Está ligada à obesidade, principalmente a obesidade na região abdominal, e a alterações de colesterol, triglicérides e ao diabetes propriamente dito. Então é importante não só cuidar, pensar no diabetes, então é importante pensar também no colesterol, no triglicérides, que pode vir a ocorrer o diabetes, é isso? Comumente a síndrome metabólica está presente nos pacientes diabéticos. Quer dizer que não tem barriguinha bonita não, barriguinha realmente não é legal, né? Não é saudável. Realmente é um problema sério. A gordura abdominal ela é muito deletéria para a ação da insulina e ela traz vários transtornos, entre eles o diabetes, mas traz outros transtornos importantes que aumentam o risco cardiovascular. Cristiano, quais são os tipos de diabetes que existem? Existem basicamente o tipo 1 e o tipo 2. Na verdade, existem outros tipos menos comuns, não vem ao caso a gente enumerar, porque seria muito detalhe, mas o tipo 1 é o tipo que está mais associado ao uso da insulina e o tipo 2 que está associado ao tratamento com medicação oral ou com insulina, dependendo do caso. E quais seriam os fatores, né, que predispõem ao diabetes? Pelo menos assim de uma maneira geral, para poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores. Os fatores que predispõem ao diabetes são muito presentes no nosso meio hoje em dia, no nosso modo de vida moderno. São sedentarismo, ou seja, a ausência da atividade física ou pouca atividade física, há uma alimentação inadequada, principalmente rica em gorduras, em carboidratos, em açúcares, e pobre em fibras e minerais e vitaminas. O estilo de vida moderno, onde o indivíduo se locomove pouco, ele gasta pouca energia, consequentemente aumentando o peso, ganhando gordura, principalmente na região abdominal, como a gente já falou. Basicamente são esses fatores mais importantes. Predispõem ao diabetes. Exatamente. E vamos pensar, um indivíduo que já fez o diagnóstico de diabetes, ele pode fazer exercícios físicos? Ele não só pode, como deve. É claro que cada caso tem que ser estudado individualmente, mas normalmente a atividade física para o paciente diabético ela só pode causar benefício, desde que bem orientada por um profissional. Aliás, graças a Deus, hoje em dia, né, tá em moda, tá em alta, né, a atividade física, então todo mundo fazendo. Então não é bom só para o diabetes, é bom acredito que para todas as patologias aí, não é verdade? Exatamente. Bem-estar físico e mental. Sem dúvida, né? Ela é importante. Ô Cristiano, o diabetes tem alguma coisa a ver com a parte genética? Pode ter sim. Existem alguns tipos específicos de diabetes, né? Tem um tipo chamado MOD, é um tipo onde você encontra o diabetes em 2 ou mais gerações na família daquele indivíduo. Nesses casos tem que ter uma atenção especial porque esses indivíduos já são geneticamente predispostos a desenvolver o diabetes, mas nem todos os tipos de diabetes são genéticos. Existem casos de pacientes diabéticos em famílias onde não há caso nenhum. Que não tem nenhum caso, né? Isso. Doutor, os filhos de diabéticos, já que estamos falando, né, em família, em genética, quando que eles devem começar a fazer esses exames para ver se tem diabetes ou não? Se uma família possui muitos diabéticos, isso vai depender muito de cada caso, sabe, Luciano? Mas é interessante que essas crianças já façam uma avaliação pelo menos anual, desde a mais A partir de que idade? A partir de 5 anos de idade, já comecem a fazer avaliações no pediatra. Esses são exames de rotina, os exames geralmente que detectam o diabetes são exames comuns, pedidos pelo pediatra normalmente, feitos na rotina, então já deve ser feita essa avaliação inicialmente. E principalmente tomados os cuidados com essa criança, que já pode ter alguma predisposição no sentido de alimentação, né, da atividade física dessa criança. E falando em criança, então existe criança com diabetes? Sim, existe criança com diabetes e não é pouca não. Né? Inclusive tem um tipo de diabetes que a gente vê muito na infância. É mesmo? Sim. A partir de que idade, por exemplo, assim, isso é uma curiosidade, a partir de que idade que começa a notar que uma criança tem diabetes?
As crianças podem desenvolver diabetes em qualquer idade, Luciano. Pode nascer diabética? Pode. Existem recém-nascidos, crianças muito novinhas que já têm diabetes. É claro que isso não é o que a gente vê com mais frequência, mas desde a tenridade pode acontecer da criança já desenvolver os sintomas do diabetes. Você me perguntou sobre sintomas. Os sintomas de diabetes, normalmente, quando é na infância, a criança começar a beber muita água, urinar muito. Então é importante isso, né? Chamar a atenção dos pais, né, que estiverem nos assistindo, né, com seus filhos. Né? E não só, digamos assim, pais diabéticos, pais também não diabéticos, prestar atenção nos filhos. Como você disse, pode vir a desencadear uma doença em alguém que não seja genético, não é isso? Até porque esse diabetes que começa na infância, via de regra, ele não tem uma característica familiar. Muitas vezes essas crianças são casos isolados na família. Então, se a criança começa a beber muita água, urinar muito, ter um apetite muito voraz, né, muito acima do que está o hábito dela, e perder peso, tem que ser levado ao médico com urgência. Então, sempre cuidando, procurando um especialista, para não correr o risco. Exatamente. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de diabetes com o Dr. Cristiano. Cristiano, fazendo uma parte aqui, nós sabemos que tem alguns atletas, pessoal que treina em academias, que usam insulina, mas não são diabéticos. O que você diz disso? O que eu digo, Luciano, é o seguinte, não vou enganar dizer que a insulina não faz o efeito que eles estão desejando. Realmente a insulina ela tem o efeito anabolizante, só que ela não é indicada para isso. E o risco que esses atletas correm ao utilizar a insulina, e via de regra eles não estão orientados, né, porque isso não é orientação médica, né, não existe essa orientação médica, faz com que eles se coloquem num risco muito grande de desenvolver um quadro de hipoglicemia e eventualmente até entrar em coma. E existem casos. Então realmente é um assunto sério e que muita gente está fazendo uso erroneamente. Erroneamente, porque a insulina não é indicada para ganho de massa. Isso aí é bem definido. Doutor, o fator emocional pode induzir a pessoa a ter diabetes? Pode, Luciano. Eu te digo que às vezes até com mais potência, com mais força do que até a questão da alimentação, que é importante. Eu vejo muitos pacientes que já têm, é claro que geralmente são pessoas que já têm uma tendência a desenvolver o diabetes, mas que quando passam por algum estresse emocional na família, um estado, né, onde que a pessoa passa algum problema mais grave, ela passa a desenvolver esse diabetes. E também quando o paciente já tem o diabetes, quando ele fica nervoso, tenso, a glicemia piora. Acaba aumentando. Né? Os índices de açúcar aumentam. E vamos falar um pouquinho então a respeito dos sintomas do diabetes, pode ser? Pode ser. É importante frisar que a maioria dos casos de diabetes se configuram com diabetes tipo 2, em torno de 90% dos casos. E esses pacientes que têm diabetes tipo 2, eles praticamente não têm sintomas inicialmente. E isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala daquele sintoma clássico, que é urinar demais, beber muita água, perder peso, começar a comer muito e mesmo assim emagrecer, isso alguma coisa errada tem, né? Tem alguma coisa de errado e isso representa só 10%, de 5 a 10% dos casos, que é o tipo 1. O tipo que é pouquíssimo, 2 são poucos. A maioria dos casos, os pacientes não têm sintomas e vão desenvolver os sintomas quando já as complicações já tiverem se instalado, muito tardiamente. Então, isso é importante que os pacientes sempre chequem, façam o seu check-up periódico, porque esperar sintoma é deixar a doença fazer muito trabalho dela. Ou seja, tudo que faz como prevenção é muito bom, né? Ajuda e muito. Sim, com certeza. E procurando sempre um médico especialista, não usando o remédio que o vizinho usa, né? De forma alguma, porque a medicação que pode ser bem aplicada ao vizinho, para ele pode ser inclusive às vezes até contraindicada. Pelo contrário, né? Exatamente. Doutor, vamos falar um pouquinho de tratamento de diabetes? Sim, vamos. Pode ser? Quais os tipos de tratamento que existem? Primeiramente, o tratamento de diabetes tem que vir com uma orientação com relação à alimentação e atividade física. Isso são pilares fundamentais para o tratamento do diabetes. E, passada essa questão, né, que isso é condição sine qua non, o diabetes pode ser tratado com insulina ou com medicações orais, ou seja, comprimidos. Existem várias classes de medicações que podem ser dadas de forma oral, né, comprimido, e alguns medicamentos injetáveis que não são insulina também podem ser utilizados. Então, nós temos hoje em dia uma gama muito grande de opções terapêuticas. Doutor, então nem todos os diabéticos necessitam de fazer uso da insulina?
Com certeza, Luciano. Nem todos os diabéticos têm a necessidade da insulina para tratar sua doença. Inclusive, boa parte desses pacientes, eles podem ser tratados com comprimidos, com medicações orais. O que ajuda muito, né? Facilita muito a vida do paciente. Sim, com certeza. E aqueles que usam a insulina, qual que é a frequência que eles devem usar? Isso é diariamente? Como que é isso? O uso da insulina, hoje em dia, é no mínimo diariamente. Já estão desenvolvendo insulinas que podem ser usadas até, eventualmente, a cada 2 dias, embora isso, a princípio, é só uma questão mais teórica. Mas é no mínimo diariamente, às vezes pode chegar a uma frequência de 5 a 6 aplicações por dia. Isso vai depender muito de cada caso. Depende do tipo de diabetes, do tempo de duração da doença e do controle glicêmico do indivíduo. E muitos pacientes, então, podem controlar o seu diabetes fazendo apenas uso de comprimidos, via oral. Sim. Não necessariamente a insulina. Sim, nem todos os pacientes precisam da insulina para poder controlar o diabetes. Doutor, aquele paciente que faz uma ingestão muito grande de açúcares, de carboidratos, ele tem uma maior facilidade, uma maior chance de adquirir a diabetes ou não? Sim, Luciano, tem. Não pelo motivo que o pessoal geralmente alega. Pensa que está usando muito açúcar, vai ficar diabético. Pelo açúcar, como muito doce, vou ficar diabético. Isso, né? Não é por isso. Mas quando o indivíduo já tem uma dieta com excesso de açúcares e carboidratos, geralmente ele tem uma tendência maior de ganhar peso, de engordar, de ganhar aquela gordura abdominal que nós sabemos. E ele também está desafiando o pâncreas dele bastante com esse excesso de carboidratos simples. Então, ele tem um risco aumentado, sim, de desenvolver o diabetes. E vamos falar um pouquinho assim das complicações. Então, aquele indivíduo que tem diabetes e não cuida direito ou não toma medicamento direito, quais seriam as complicações desse indivíduo? Eu acho essa pergunta mais importante de todas, Luciano, porque são as complicações o motivo do tratamento do diabetes. É importante que o paciente que tem diabetes ele entenda isso, porque muitas vezes, como eu já disse, ele não tem muitos sintomas. E essas complicações são complicações extremamente graves. Passa por infarto do miocárdio, derrame cerebral, perda da função dos rins, eventualmente indo para hemodiálise ou transplante, perda da visão, amputação de membros, dores crônicas pelo corpo. Então Puxa vida, olha só as complicações, hein? São complicações muito graves e elas são o motivo do tratamento do diabetes, da gente se preocupar tanto com esse tratamento. Para chegar a esses extremos, né, tipo amputação e outras coisas que você acabou de citar, tem que estar muito descontrolado esse diabetes? O que esse paciente tem que fazer para chegar nesse ponto? Ou melhor, o que ele deixou de fazer? Via de regra, quando os pacientes chegam nesse estágio, que geralmente é um estágio mais tardio, quando aparecem os sintomas, e aí já é tarde demais para resolver ou reverter o quadro, esses pacientes, eles geralmente não trataram muito bem a doença deles. O paciente diabético que trata a doença, ele tem menos possibilidade, menos risco de desenvolver essas complicações. Então, não vamos deixar complicar, né? Vamos fazer o tratamento adequado. Mais uma vez, a prevenção. Prevenção, e né? tratar para prevenir também, né? Quando é o caso do diabetes. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de diabetes e também nesse bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Correto, Thaís? É isso aí, doutor. E eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores e o nosso endereço de e-mail é drluciano@programasaudeendia.com.br. Envie suas dúvidas, participem conosco, não só a dúvida do tema de hoje, que é diabetes, mas também de outros assuntos relacionados à saúde. Eu espero vocês. Inclusive, Thaís, lembrando os nossos telespectadores que o sigilo, a identidade de quem nos envia e-mail será mantida. É isso mesmo, doutora. A gente mantém o sigilo dos nossos telespectadores por questões éticas, mas esperando a participação deles. Se Deus quiser. Doutor, vamos comentar, eu acho que é uma pergunta que muitos telespectadores estão esperando ouvir, né? O diabético, ele pode ter uma vida longa e saudável? Como que é a vida do diabético? Lógico, aquela pessoa, aquele paciente que vai no médico, faz suas revisões, faz tudo como prevenção. Inclusive, essa pergunta é muito importante, Luciano, porque o paciente, muitas vezes, quando ele recebe o diagnóstico de diabetes, ele pensa que a vida dele vai virar de cabeça para baixo, que vai, enfim, ter muitos problemas, né? Mas se o paciente se cuidar, mesmo com o diagnóstico de diabetes, é claro que isso é fundamental, que ele se cuide, que ele tome as medidas necessárias de atividade física, de alimentação e faça as consultas regulares com o seu médico.
Se ele fizer esse cuidado, se ele tomar esses cuidados, ele vai ter uma vida praticamente normal. Vai ter uma vida longa, provavelmente. É claro que a gente não pode, né, jurar de pé junto por ninguém, mas ele vai ter a mesma perspectiva. Cada caso é um caso, né? Lógico. Ele vai ter a mesma perspectiva de vida, né, como praticamente de que se ele não tivesse a doença. Existe, inclusive, um artigo que saiu alguns anos atrás, mostrando que os pacientes diabéticos que se cuidam tinham uma expectativa de vida superior à da população em geral, que não se cuida, que não procura. Então isso é até interessante. Eu falo isso com muitos pacientes meus, né? Ou seja, eles, né? Tomando os cuidados devidos, né, Thaís? Eu acho que todo mundo tem chance de ter uma vida saudável, uma vida boa. Com certeza. Hoje nós temos recursos para isso mesmo. Inclusive, se me permite, tem uma definição aqui da Organização Mundial de Saúde que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então é importante, né? Porque acho que todo mundo deve ouvir, prestar atenção nisso e fazer suas revisões de rotina. Exatamente. Muito legal. E mostra como é importante essa visão mais holística da saúde. Exatamente. Doutor Cristiano, toda semana tem as perguntas de nossos telespectadores. A Thaís pode formulá-las? Claro, fique à vontade. Então vamos lá, Thaís. Bom, a primeira delas, doutor, vou ter problemas de visão com diabetes? Importante que é uma das complicações, né? Se não houver o controle adequado da doença, é uma possibilidade sim. Então, se o paciente não estiver cuidando, não estiver controlando os seus níveis de açúcar no sangue adequadamente, ele corre o risco de ter um problema de visão, inclusive grave. Mas se fizer o cuidado adequado, o risco diminui e, eventualmente, o paciente nem problemas vai ter se ele fizer o controle correto. Ok. Bom, a segunda pergunta aqui dos nossos telespectadores: os produtos dietéticos, alimentos diet ou light, podem ser usados à vontade? É uma boa pergunta, hein, Cristiano? Boa pergunta, com certeza. O pessoal às vezes abusa um pouquinho, né? Exatamente. O pessoal pensa, porque o produto é light ou diet, que pode abusar, que pode consumir sem moderação. Nada é sem moderação. Tudo tem que ter equilíbrio, inclusive com os produtos diet ou light. É interessante até frisar a questão do diet. Muitas vezes o produto é diet, mas é mais calórico do que o não diet, porque diet significa que ele tem um nutriente, um componente a menos, por exemplo, o açúcar. Mas muitas vezes, por exemplo, tem chocolates que são diet, que retiram açúcar, mas que aumentam a quantidade de gordura para compensar. E a caloria desses diet às vezes é superior. Então, há que ter muito cuidado com os alimentos diet e light. A pessoa fica sendo enganada sem saber. Exatamente. É isso aí. Doutora, a terceira pergunta aqui: quem tem diabetes pode consumir bebidas alcoólicas? É uma boa pergunta, né, Cristiano? Inclusive, eu acredito que tem várias pessoas que nem bebem, mas quer fazer a pergunta se pode beber. Não é isso mesmo. Essa pergunta é muito frequente, o pessoal sempre me pergunta isso, né, no consultório, se pode beber. É mito que o paciente diabético não pode ingerir bebida alcoólica. Ele pode ingerir bebida alcoólica sim, mas é claro, com moderação. Como tudo na vida tem que ter... Tudo que é em excesso não é bom para ninguém. É negativo. Né? Mas inclusive a gente até aconselha, né, uma ingestão de vinho, um vinho bom, é claro, né? Mas um bom vinho... Com moderação também, né, Cristiano? Pode até ser benéfico, né? Mas tem as quantidades certas e isso aí o médico dele vai orientar. Legal. Bom, a quarta pergunta aqui é porque os pacientes com hipoglicemia devem evitar o consumo de açúcar, já que a hipoglicemia significa baixa de glicose no sangue. A hipoglicemia é um tema que dá um debate enorme, mas é engraçado porque o mesmo procedimento que se usa para tratar a hipoglicemia, que muitas vezes ingerir algum produto doce, né, com açúcar, ou um refrigerante, ou uma barra de cereal, enfim, é o mesmo procedimento que pode deflagrar a hipoglicemia se o paciente não estiver nela. Então, quem tem tendência a ter hipoglicemia, o que acontece? Vou falar de uma forma que fique mais fácil de entender. É como se o pâncreas daquele indivíduo fosse mais sensível à glicemia. Quer dizer, quando ele ingere açúcar, o açúcar é absorvido, ele cai no sangue, o pâncreas ele detecta aquele aumento de açúcar no sangue e injeta muita insulina na circulação. Então, é um pâncreas mais sensível. Qualquer aumento de glicemia, dos níveis de açúcar, há uma injeção muito grande de insulina na circulação, eventualmente superior à necessária. E o indivíduo, depois que ele come açúcar, em vez de ter um aumento dos níveis desse açúcar, ele tem uma queda. Exatamente posteriormente. Acontece o contrário. Então, eventualmente ele tem uma elevação, mas aquela elevação é imediatamente
tratada pelo pâncreas de uma forma excessiva. Então ele tem a hipoglicemia posteriormente. Mas se tiver no evento hipoglicêmico, aí ele tem que usar alguma coisa doce para resgatar. Ah, entendi. Bom, aí, doutor, Thaís? hoje foram estas, né, as 4 perguntas aqui, as participações online. E eu gostaria de deixar o endereço novamente de e-mail para quem queira participar, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês. E lembrando que todas as perguntas enviadas é mantido, né, o sigilo por questões éticas, por isso participem conosco. Muito obrigado, né, Thaís? Doutor Cristiano, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa e eu gostaria de agradecê-lo e pedir para deixar uma mensagem também. Pode ser? Pode ser. Quem agradece sou eu, Luciano, a oportunidade de estar aqui, poder falar com o seu público sobre uma doença tão importante, tão comum. E o que eu tenho a dizer para o público é que, se por acaso você tem diabetes, tem o diagnóstico, cuide da sua doença. Não negue a doença, porque a gente vê muitos pacientes com o quadro, com o diagnóstico e que não se cuidam. É uma doença que, se bem cuidada, se bem tratada, pode dar para o indivíduo uma qualidade de vida boa, ele pode ter uma vida adequada desde que ele cuide da doença dele. Agora, o importante é isso, né, ter esse cuidado e não deixar a doença trabalhar sozinha, porque a doença vai trabalhar Fazer contra sempre ele. a prevenção, né, Cristiano? A prevenção é a palavra-chave nesses casos, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Thaís, muito obrigado pela participação, pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.